E nem bem começou o novo ano, mas pelo visto está todo mundo de olho já nas eleições de 2026, que é logo ali. Uma revelação, pessoal, está dando o que falar. Numa entrevista ao jornal Metrópolis ontem, ninguém mais, ninguém menos que o astro do sertanejo brasileiro, Gustavo Lima, anunciou a sua intenção de se candidatar à presidência da República no próximo pleito. Inclusive, ele quer se apresentar como uma alternativa para o Brasil polarizado, ele dizendo que o Brasil não precisa mais dessa coisa de esquerda, de direita, enfim. Eis que num dos trechos dessa entrevista, que basicamente pautou o noticiário político de ontem para hoje, ele explicou como surgiu essa ideia, né? E abre aspas. Conheço muita gente, embora eu nunca tenha ocupado nenhum posto político, eu sou um empreendedor, montei muitas empresas e sei como fazer para a roda girar. E a gente tem que desburocratizar para o país funcionar melhor. Os pobres estão sem poder de compra e o setor do agronegócio não aguenta mais pagar impostos e não ter benfeitorias para investir em seus próprios negócios. Eu acho que eu posso ajudar. Talvez mude de ideia até 2026, mas hoje a minha disposição está muito inclinada para me tornar, sim, um candidato à presidência da República em 2026. Meus amigos, tem vários personagens envolvidos que já estão aí com a antena acesa, Jair Bolsonaro, Ronaldo Caiado, e são deles e também dessa declaração bombástica que eu quero conversar com esse trio espetacular que está aqui se unindo a mim no programa de hoje. Doutor Luiz Augusto Durso, hoje mais light, sexta-feira, beleza, mestre? Como é que você está com essa bela polo preta? Sextou sem terno. Bom dia, Marinho, bom dia, David, Jesse, a todos que nos acompanham. Hoje, sem terno, sextou. O Durso me mandou o blazer aqui, eu que decidi inovar um pouquinho. Vamos lá com o nosso David de Tarso de volta aí, sempre corado, bela camisa esmeralda. Como é que você está, mestre? Muito bom dia a todos. É o tchê-tchê-rerê, tchê-tchê, né? Gustavo Lima tá aí. E Jess Peixoto também está aqui com a gente. E já vou com ela aqui, até porque ela tem um lugar de fala. E ela pode falar como uma goiana. Conhece bem ali os meandros da política de Goiás. E tem muita gente dizendo que o Goiás está virando talvez o epicentro cultural do Brasil, que é dominar o país de qualquer jeito. Como é que você está vendo esse primeiro movimento aí do Gustavo Lima? Acha que é para valer? Faço votos, né? Eu espero que consiga, porque no final de contas o Gustavo Lima representa muito bem o meu estado e representa... Ele que não é de lá, tá? Fez a vida lá, fez carreira lá, mas é de Minas Gerais. Mas a realidade é que essa cultura do sertanejo, do agronegócio, da inovação tá muito presente em Goiás e ele representa muito bem isso, sim. E o que é a grande questão aqui? Pegou todo mundo de surpresa, André. Eu mesmo, quando vi o lead da matéria, pensei que era alguém dizendo, fontes próximas afirmam nessa linha. Mas não, era uma entrevista em on do Gustavo Lima admitindo que tem o desejo, que está colocando seu nome à disposição aí para ser candidato à presidência da República. Ele ressaltou que ainda não tem partido, mas que vai atrás, agora que vai conversar. E aí, nesse imbróglio, isso mexeu o país e chacoalhou o mundo político. E por quê? Porque ele não só é um nome muito influente, mas ele é se não o cantor mais influente, mais popular hoje do Brasil. Não à toa tem o maior cachê. Então, quando a gente olha para isso, a gente viu os agentes políticos se movimentando. Notícias aí dizem que o presidente Bolsonaro, da direita, teria ficado ali se sentido um pouco traído, o que não dá para entender, porque afinal de contas eu não vi qual é o vínculo. Gustavo Lima, que foi seu eleitor, mas nunca declarou nenhum tipo de apoio eterno ou qualquer coisa do tipo. E aí, do outro lado, nós temos o Ronaldo Caiado, governador do estado de Goiás, e um amigo pessoal do Gustavo Lima, que disse em on também, disse para alguns veículos, já avisou que vê com bons olhos e que é bem-vinda a candidatura e que tem espaço no primeiro turno para todo mundo. Então, assim, nós vemos a receptividade. Nomes como Nicolas Ferreira gravou um vídeo empolgadíssimo com a candidatura de Gustavo Lima ali. Lembrando, claro, que se o presidente Bolsonaro permanecer inelegível, Gustavo Lima seria, sim, uma opção na perspectiva dele. Então, assim, chacoalhou tudo. O que eu imagino? O celular do Gustavo Lima hoje, ele não para de tocar. Porque todo partido político no Brasil, obviamente, vai querer o Gustavo Lima. Eu não me surpreenderia se até o PT ligasse, porque eles estão com uma certa dificuldade para achar quadros, mas pelo histórico, pelas posturas anteriores, é obviamente que o Gustavo Lima tem uma inclinação muito maior à direita. Só para vocês terem uma noção, a gente viu recentemente que like e prestígio em rede social não necessariamente reflete diretamente na vida real e em voto na hora do vamos ver. Mas, Durso, quero te ouvir também pelo seguinte: Gustavo Lima conta, pelo menos no Instagram, com 45 milhões de seguidores, enquanto Jair Bolsonaro, que é, claro, um baita de um fenômeno histórico também digital, fruto dessa revolução digital, tem 20 milhões a menos.
eu acho que isso pode ser talvez um terreno bem promissor para pelo menos saber de onde partir, né? E a ver, qual é a tua primeira impressão? Marinho, eu acho que o Gustavo Lima se envolver na política é digno, se ele quiser que faça, é um apoio importante para algum candidato, mas eu acho muito difícil se viabilizar como um candidato que tem chances a ocupar a cadeira. Todas as figuras populares que se aventuraram na política não foram muito bem na hora do voto. Basta ver agora aqui em São Paulo a candidatura de Datena, o indivíduo que está na telinha todo dia, uma popularidade gigantesca, não vai bem. Apresentadores de TV que tentaram se viabilizar também recentemente, são mega populares, não foram bem. Ex-realities aí, o pessoal faz reality show, sai com 20 milhões de seguidores, vão para a candidatura, não se elegem nem para deputado. Então, eu não acho que número de seguidores, popularidade de figuras tão afastadas da política representem que esse indivíduo tem cacife, que esse indivíduo vá bem em número de votos. O Gustavo Lima é popular, é polêmico, tem aí um histórico de algumas questões, inclusive com investigações criminais, foi preso, teve um mandato de prisão determinado contra a sua pessoa, no final o inquérito foi arquivado, mas não é a pessoa mais fácil de se emplacar politicamente falando. Eu espero que, se assim for seu desejo, que ele tenha aí a sua vontade realizada, mas a minha opinião é que talvez não tenha força política suficiente para qualquer tipo de intenção. Basta lembrar também, Marinho, agora falando de um passado mais distante, do Silvio Santos. Silvio Santos uma vez pensou em ser presidente do Brasil e também não conseguiu se viabilizar. E eu acho que o Silvio Santos era mais popular que Gustavo Lima. Então eu tenho dificuldade em acreditar que isso vá bem, ainda mais numa intenção tão desejosa como já sair imediatamente para presidente da República, ao invés de galgar postos no executivo um pouco menos difíceis. Meus amigos, acabamos de ver então o doutor Durso hiper cético, né, sobre essa possível empreitada do astro sertanejo. O embaixador Gustavo Lima, a Jéssica Peixoto aqui não concordou muito não, já vou com ela aqui, mas fato é que criou um estrondo e tanto. Só na história recente do Brasil, nomes midiáticos que foram aventados em pesquisas presidenciais, estamos falando de Roberto Justus, Luciano Huck, Danilo Gentili, ficaram ali só no desejo, no campo da hipótese, mas agora, pelo menos, tem já caciques e figuras grandes, peixes grandes da política, né, Jéssica, que lidaram com preocupação por um lado e também já respaldaram essa possibilidade como algo totalmente possível. Como é que você viu? Eu tenho muita discordância aqui em relação ao Durso, porque eu acho que ele pega os casos que são casos quaisquer e coloca como se fosse uma regra geral. Por que eu falo isso? Porque as outras pessoas, todas essas pessoas não eram tão famosas, tão conhecidas e tão adoradas pelo público como Gustavo Lima de fato é. E assim, pra ser sincera, a questão do Silvio Santos foi mais viabilidade partidária do que popularidade. Então ele não se testou nas urnas. Talvez, se ele tivesse testado, a situação teria sido muito diferente em relação àquela eleição. Dizem que foi a magia negra do Collor que tirou ele da eleição. Já ouvi isso. Já ouviu? Já. Mas assim, a realidade é que quando a gente olha pra isso, existe viabilidade sim. Por que existe viabilidade? O Pablo Marçal provou isso. Mas ele não ganhou. Certo, ele não ganhou. Ele nem de perto é tão conhecido como Gustavo Lima. E ele chegou a 2% do prefeito em exercício na cidade de São Paulo. Então assim, existe uma tendência, existe uma vasta oportunidade para ele construir uma candidatura muito forte, ainda mais num Brasil que está sedento por novos nomes e por novos candidatos. Ele dialoga com o povo, ele tem uma relação com o setor econômico mais forte do Brasil. Ele é um empresário muito bem sucedido. Não é só um cantor, mas o Gustavo Lima, inclusive, tem hoje uma das maiores criações de gado do país e muito bem sucedida, lá no Mato Grosso. Então, assim, quando a gente olha para os investimentos dele, quando a gente olha para a situação dele, a gente vê viabilidade sim. Agora o Durso traz uma coisa, mas ele teve até envolvido em investigação, que se arquivou e que, nas palavras do desembargador do caso, a juíza tinha tido ilações inapropriadas. Não houve margem para provas e, por isso, nem o Ministério Público ofereceu essa denúncia. Então, inclusive, eu acho que isso é uma das razões pelas quais ele quis se candidatar de fato. Porque ele viu também vários problemas no Brasil. Ele que ajudou muito na Covid, ajudou muito na pandemia. Então, assim, ele é uma pessoa e uma figura carismática, estrondosa e com apoio popular. Então, eu não colocaria que não
vai construir viabilidade. O Silvio Santos, os partidos não tiveram interesse. Sim, sim. Aqui ele está recebendo ligação dos partidos para terem. Tanto o Bolsonaro quanto o senador Ronaldo Caiado estavam pedindo ao Gustavo Lima e ligando muito para ele, para que ele fosse candidato ao Senado. Esses são os principais, talvez, nomes aí dentro do pleito hoje, dentro da direita. Então, assim, nós vemos esse interesse muito forte. Para o sujeito dessa relevância não daria ponto sem nó, né? David, eu quero te ouvir também, porque tem uma tese sendo colocada aí que talvez uma das frases que mais marcou o primeiro pronunciamento do Gustavo Lima foi ele dizendo que o Brasil tem que romper essa coisa de esquerda e direita. Já imagino que tem bolsonarista falando, ih, olha o isentão aí, olha o terceira via sapatênis aí. Claro que o Gustavo Lima está numa dimensão que transcende um pouco isso, mas tem muita gente dizendo que isso, de certa forma, vai referendando o próprio discurso que o Caiado, que é um grande amigo pessoal dele, estava no iate dele na Grécia juntos. Pode ser um movimento para preservar o Caiado enquanto o Caiado está resolvendo o imbróglio judicial dele. Você compra essa tese? Pois é, eu compro. Inclusive, eu vou fazer uma coisa que eu odeio, que é análise com base no eu acho, né? Porque eu não consegui apurar essa informação tá todo mundo com nessa ninguém. aqui, fica tranquilo. Mas assim, eu acredito que o Caiado, diante também do processo que ele está enfrentando de inelegibilidade, ele falou assim, Gustavo, você que é meu amigo, se coloca à disposição, fala que você quer ser presidente também, porque caso isso avance, existe uma outra possibilidade, inclusive para fazer frente ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, eles são próximos e eu acredito nessa hipótese do Caiado ter ligado para ele, eles terem conversado e falado, olha, se coloca também à disposição, porque caso eu realmente fique inelegível para as eleições de 2026, afinal o Caiado já se colocou à disposição para ser um possível candidato representando a direita, teve uma rixa também com o Jair Bolsonaro, né? Até o Bolsonaro falou que ele estava indo para a esquerda, que era um esquerdista por conta das eleições municipais lá em Goiás. Então há essa rixa entre ambos e o Gustavo Lima seria uma opção, então, já que o Caiado corre o risco de se tornar inelegível. Agora correm aí já... Marinho. Dúcio, se você permite, claro, vou te ouvir também, mas não sem antes mencionar que... Vou pedir para minha diretora liberar aqui, por favor. Aliás, o Gustavo Lima contou que já teve uma primeira conversa. Inclusive, não foi ele que contou diretamente, mas isso já vazou, já tem blogs aí repercutindo. Antes de fazer esse movimento, eles se conversaram por telefone sobre essa possível... Na verdade, minto, só para complementar perfeitamente a informação aqui. Eles já tiveram juntos em várias aparições públicas durante o governo Bolsonaro, foi um aliado de primeiríssima hora ali na reta final de 22. Sim. Não só isso, mas em 2024 o próprio Jair Bolsonaro conversou com o Gustavo Lima a sério para, quem sabe, seduzi-lo para se filiar ao Partido Liberal de Valdemar da Costa Neto. E na época, pessoal, o interesse era o Senado Federal, pode ser que ainda seja uma alternativa. A pergunta é, será que o Jair Bolsonaro gostou dessa nova intenção? Tem gente por aí dizendo que não, que ele já vê como uma possível traição, que é realmente um termo que é bem muito utilizado ali pelo entorno, pelo núcleo duro em torno do ex-presidente. O que você acha? Eu ou David? Dúcio, por favor. Ah, não, é que eu pedi a palavra porque eu quero a tréplica, né? A Jazz me contesta com muita competência, afinal é difícil debater porque ela é campeã. Inclusive, a Jazz tá arrumando as confusões, viu? Tá estilo Bolsonaro e Caiado. Olha só, é minha garota aí, ó. Minha garota aí. Então, então sua tréplica, 30 segundos, candidato. Vamos lá, Marinho. Eu me baseio, não, inclusive, com relação à questão que eu citei do inquérito, eu disse que isso tem um desgaste político, isso é inegável. Não que ele tenha culpa ou não, mas o que o argumento é o seguinte, eu nunca vi na história do Brasil, e até questiono a Jazz se ela tem algum exemplo, de algum grande artista ou influenciador que tenha sido eleito para um cargo importante do Executivo. Eu não conheço nenhum na história do Brasil, basta ver. Então eu vejo influenciadores de política indo muito bem, como o caso do Nicolas Ferreira e outras figuras que se envolveram de alguma forma na política, que tem uma grande quantidade de seguidores e etc, e aí vão muito bem nas urnas. Agora, figuras que vêm do mundo artístico e vão para a política, eu não lembro nenhum governador que tenha sido... Abestado, esqueceu de mim? Abestado. Não, mas o Tiririca foi eleito para o cargo do Legislativo, foi eleito como deputado. Estou perguntando do Executivo. Do Executivo não tem nenhum exemplo. Calma, repare bem, mas tem uma primeira vez para tudo nessa vida. Não dá para subestimar isso. Não dá para subestimar Então, mas eu uso o histórico para basear minha opinião. Se ele for eleito, que ótimo.
Não, mas agora, já eu que acho Brasil... válido, acho um ponto bem válido. Mas o que é a questão aqui? A gente tem uma república muito jovem, extremamente jovem. Então, assim, se você for olhar a situação do presidente Bolsonaro em relação à configuração política, tem muito ineditismo. Se você for olhar a Dilma, que não tinha sido eleita para nada e foi eleita presidente da República, tem ineditismo. Então, aqui no Brasil, a gente ainda não teve, mas nós estamos considerando uma república que vem ali em 88. Então, assim, é uma república muito jovem. E o que eu acho que a gente tem que ver? No mundo, sabe? Nomes como o atual presidente da Ucrânia, Zelensky, são nomes da mídia, são nomes da imprensa. Na história dos Estados Unidos está recheado de exemplo, Arnold Schwarzenegger, o próprio Ronald Reagan. Então, assim, essas figuras de proximidade com o público, elas tendem, sim, a ter uma força política quando constroem bem a sua imagem. E eu acho que quando a gente olha para esses últimos 10 anos de vida e de carreira dele, tem muito extrato político para tirar dali. Tem muita história que emociona as pessoas. E aqui, eu vejo que o Brasil está vivendo uma crise de representação muito grande. Então, com certeza, eu acho que o Marçal é um efeito deste fenômeno, assim. No final do dia, as pessoas estão buscando alguém com similaridade, com simplicidade, que fale a língua delas. E com a ausência de nomes, nós vivemos um país muito polarizado entre dois nomes principais, que é o presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro, fica um vácuo de algo que saia fora disso, algo que ofereça uma solução. E num cenário como o brasileiro, onde a gente está vendo uma economia com muita dificuldade, com fortes pressões, assim, um nome que traga uma sensação de mudança pode cooptar muita gente no Brasil. Agora, acho que a gente vai entrando, se isso tudo se confirmar, tá? Depois das cadeiradas amalucadas, dos laudos falsos, 3 loucados e do furacão Marçal que quase engoliu São Paulo inteira. Não sei, se isso realmente for adiante, eu acho que é um estágio assim, final desse ciclo de espetacularização da política brasileira nos últimos anos. Só falta o PT lançar a Anitta agora, meu irmão. Tem que ver. Só falta o PT lançar a Anitta. Vamos ver. Então, eu fico pensando, sabe no quê? Na campanha eleitoral e o embaixador lá cantando e tal, fazendo show. Porque pode, né? Não pode a contratação de showmício, mas como ele é o próprio cantor, ele pode fazer shows. Imagina uma campanha de Gustavo Lima. É isso aí, David. E indo ao encontro mais ou menos do que o Durso falou, né? Ele tem todas as condições, os pré-requisitos para ser eleito, né? Ele mobiliza multidões, ele encanta populares, é hiper popular. Também já recebeu um mandado de prisão e foi absolvido. Então, credenciais aí mais do que suficientes, pelo visto, para poder pleitear a sério essa presidência da República. Por que não? Por que não? Uma curiosidade, ontem, quando ele anunciou, um dos comentários em uma das publicações era de ninguém mais, ninguém menos que Deolane Bezerra. E ela dizia, e eu de vice, brincando com a situação e falando que também tinha bebido muito. Então, quem sabe aí, quem vai ser o vice, né, do Gustavo Lima, assim. Mas não se enganem, tem muita gente procurando ele, já estavam procurando antes. O André bem lembrou aí a ligação do presidente Bolsonaro. Mas assim, não vai faltar oportunidade e espaço. Porque no fundo, todo mundo sabe que um candidato como ele atrai voto para a legenda partidária. E é isso que traz fundo partidário. E é isso que os caciques dos partidos querem. Tirerê, 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 tchê, o bebê e você, tirerê, tchê, tchê, Não, peraí. Tem picanha pra você, tirerê, tchê, tchê. Ferrou. É a campanha mais fácil em termos de marketing para fazer. Já meio que, nossa, faz o G, cadê? Olha o G aqui. Aqui. É assim? Aqui, ó. Não, aí fica meio estranho, mas tudo bem. A questão é a seguinte, se quiser, tem a vice, Deolane Bezerra já se apresentando como uma séria candidata, vice-candidatura da possível chapa de Gustavo Lima, mas se ele também quiser ali um vice decorativo, um pouco mais discreto, acho que o Marrone, né, pode ser uma baita opção, né, bem decorativo, bem na dele, e também não ofusca, sob hipótese nenhuma, o cabeça de chapa. Estão falando o Leonardo também, né? Não, mas aí ofusca mais. O Marrone é o Robin pro Batman, não é isso? Mas olha só, pessoal, é nesse espírito, a gente vai seguir repercutindo esse tema aqui, que está bem ou mal pautando aí o noticiário político, o brasileiro não resiste, mas a pergunta do dia que a gente vai lançar hoje para vocês é se você, do outro lado, seja do carro, da rádio, no corre do dia a dia, no trabalho, ou também aqui na tela das multiplataformas da nossa Jovem Pan News, acessando o nosso site www.jovempan.com.br, é lá que a gente quer ouvir a sua opinião. Você gostou desse primeiro movimento de Gustavo Lima como possível candidato à presidência de 2026? Muito simples, sim ou não. Não ou sim, deixa lá o seu voto. jovempan.com.br, a gente vai trazer o resultado, como sempre, no final do nosso Morning Show de hoje. Agora, retomando aqui a discussão, é isso, né? O Brasil já está essa sofrência toda, né, Durso? Poucas pessoas para poder encarnar esse espírito melhor que o próprio Gustavo Lima. Eu tenho uma sugestão, acho que a Jazz vai gostar. Já que o Gustavo Lima se denomina embaixador,
vamos dar a chance dele começar a articular, a se mobilizar na política. O Lula nomeia o embaixador Gustavo Lima lá nos Estados Unidos, ele vai ganhando experiência, depois ele volta em 26 para sua tentativa de candidatura. Pronto, pelo menos ele exerce um pouco lá na embaixada, entende um pouco da política e depois volta como embaixador para tentar se viabilizar como candidato a presidente da República. Pelo menos vai ter experiência política. Só fica na tua aí, porque olha só, até eu aqui, eu tô surpreso com essa decisão para com do Gustavo Lima para comigo. Afinal de contas, se ele me apoiasse, não o presidente Lula aí que você falou, no que depender de mim, eu daria embaixada, talvez da Grécia ali para ele, também entende de arquitetura, né? Pois não é embaixador, que nem tu disse. Outra coisa aí, dizem por aí que ele vai acabar saindo candidato ao Senado. Já vi ele, como a Jessie disse, fazendo dupla ali com o Leonardo, já fez com o Chororó. Mas agora, se ele montar uma dupla com o Caiado, aí pode ser que eu esteja ferrado aí. Até porque eu perguntei para ele quem seria a dupla dele nas próximas eleições. Ele me respondeu, Gustavo Lima e você, tchê. E no meu entender, é isso aí, tá ok? Quem vai ser a minha dupla aí? Posso contar com ele ou não? Eu acho que pode contar para ser um nome que vai representar pautas que estão em comum e várias outras questões. Mas eu não vejo todo este comprometimento e nem acho que dentro da política se deveria ter. Mas o que é essa tese que o André, na imitação, traz tão bem? Tem muita gente aventando, e principalmente em torno ali do presidente Bolsonaro, que isso teria sido uma estratégia do amigo pessoal, né, o Ronaldo, como o David falou, para não só blindar, não diria nem que é sobre os processos que estão correndo, esses processos que o Caiado vê com muita tranquilidade, porque a situação de inelegibilidade dele é totalmente absurda, mas é, na realidade, sobre a chapa e a montagem de chapa no próprio governo de Goiás. O Ronaldo tem o desejo de fazer um sucessor, que é o Daniel Vilela, atual vice dele, mas ele também está olhando para as 2 vagas que vão ter no Senado. Dizem que uma das vagas seria para a sua esposa, Gracinha Caiado, primeira-dama do estado de Goiás, e a outra vaga, o desejo seria que fosse ocupada por Gustavo Lima, concorrendo pelo Senado. E aí, a lógica que quem está aventando essa tese usa é que, para jogar uma poeira, para gerar mais atenção, eles teriam dito que seria uma candidatura à presidência. Nesse sentido, o nome do Gustavo Lima ganharia força, atenção, e, por via das dúvidas, quando ele fosse candidato ali ao lado do Ronaldo, que aí sim seria o candidato à presidência da República, se geraria um suporte maior pela figura do Gustavo Lima estar ao seu lado. Então, esta é a tese, ainda é uma tese, pode ser que não seja real, mas faz um certo grau de sentido. Mas o Gustavo Lima querer ser presidente também faria. Agora, tem um negócio aqui que me lembrou muito claramente, o outsider supremo do nosso tempo, vocês concordam, David e Dulce, que é ninguém mais, ninguém menos que Donald Trump. Estamos na mesma página? Acho que sim. A candidatura dele em 2015 era tratada com deboche, com desdém, ninguém botava fé, correto? Eu lembro disso. Tem uma tese que a virada de chave, a principal virada de chave, quando ele começou a colonizar o consciente coletivo do americano, que realmente tratava ele como uma piada, eu descartava a chance dele, foi no momento onde ele foi no Saturday Night Live, que é uma espécie de, é o programa de humor mais tradicional dos Estados Unidos, e ele fez uma encenação se zoando, de forma autodepreciativa, mas como se ele já fosse o presidente, fingindo que já era o presidente, encenando, brincando. E aquilo ali, com uma audiência absurda, acabou sendo a primeira virada de chave das pessoas imaginando ele como presidente e não tratando isso como uma ideia super exótica, impossível e nada plausível. Você já vê com um dia vídeo do Gustavo Lima num showmício na hora da posse, na frente da rampa do Planalto. Você já vê ele com a faixa presidencial e montagens de inteligência artificial com estátua da Havan e colunas greco-goianas ali no Palácio do Planalto. Enfim, você já vê que bastou um dia e essa história que parece que muita gente pode descartar já vai ganhando tração no mundo real, adesão no mundo real. David. Resta saber se, caso ele fosse eleito realmente presidente, né, aquela música que ele fala sobre a ficha limpa continuaria, porque é um grande desafio, né? Muitas pessoas não se colocam na política, pessoas que são capazes, até mesmo diante das articulações que são feitas, a gente viu recentemente nas eleições municipais, empresários bem-sucedidos, pessoas que realmente tiveram sucesso nas suas carreiras, mas não vão para a política, o que, ao meu ver, é muito ruim, para não se queimarem, né? Porque depois tem processos de improbidade administrativa, acusações que muitas vezes são feitas pela oposição. Então, as pessoas não estão dispostas à política
com o receio de se sujarem. Então, isso é muito preocupante também. Aí, depois de uma cerimônia de posse, depois de uma candidatura e realmente 4 anos aí à frente do governo, e no caso eu tô indo embora com minha ficha limpa. Será? Será? Meu irmão, é o seguinte, essa tese é... Eu queria ouvir você, Dulce, também, porque basta você começar... O ser humano, por natureza, responde muito mais à energia e às emoções, especialmente no contexto eleitoral, do que a razão, os fatos, e acaba virando um baile de debutantes, uma disputa ali de popularidade. É a democracia que a gente vive hoje. E ele já parte de um patamar, assim, que qualquer político... É um sonho molhado de qualquer político. Talvez por isso ele pode ter esse ineditismo e ir de encontro com a tua tese inicial. O que você acha? Eu não descarto a possibilidade. A gente não pode dizer que uma campanha está fechada, se já há um vitorioso ou não. Todo dia é uma mudança. Já vi eleições mudarem na última semana. Então, isso é uma questão. Segunda questão, você tem razão, memes não faltarão. Isso traz popularidade, isso traz a hipótese, até a imaginação do nome dele lá assumindo o cargo. A questão mais importante, a meu ver, na política é a comunicação. Por que eu acho que o Pablo Marçal, citado pela Jess, foi um fenômeno? Porque ele usou as redes sociais para difundir uma mensagem anti-sistema, né? Dizendo que estava muito insatisfeito com a possibilidade de um outro candidato, que era o Guilherme Boulos, ser eleito. Também numa hipótese dizendo, eu não preciso ser político, porque eu sou um empresário de sucesso, mas eu quero ser político por você, porque eu estou insatisfeito como você, e isso comunica muito bem. A gente precisa ver quais são as razões para o Gustavo Lima decidir sair. Se ele disser que são questões pessoais, isso comunica mal. As pessoas não gostam de ver candidatos ali pelos próprios interesses. As pessoas gostam de ver indivíduos que se propõem para fazer o bem, pela uma questão social, até porque essa é a função do cargo público, é melhorar a vida das pessoas e não a vida própria. Até porque a vida própria normalmente fica em segundo lugar. É um baita cargo de responsabilidade, você coloca a sua saúde, inclusive, em xeque. Se o Gustavo Lima conseguir comunicar, mostrando que, na verdade, ele ali quer mudar o Brasil, porque ele, como empresário de sucesso, uma figura conhecida, quer aplicar o que aprendeu na sua carreira para o Brasil, isso penso que comunica muito bem. Agora, com relação a pontualmente analisar se ele é uma figura política expressiva, eu entendo que não. Talvez ele seria um excelente ministro da cultura, ministro que se cria um Ministério da Música e tal, do que um indivíduo que vai simplesmente direto na cadeira do executivo do presidente da República. Mas tem viabilidade, sem dúvida nenhuma. Pelo amor de Deus, não dá ideia de criar mais um ministério, não. Esse aí já foi recriado, então já seria menos trabalho. Já vou contigo, Jess, não sem antes fazer um rápido break para todo mundo sintonizado, ligadaço aqui na Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show a todo vapor. Volta para vocês já já. Agora sim, Jess Peixoto. É que o Durst traz uma questão da razão de ser. Ontem ele falou bastante na entrevista sobre servir e ajudar o Brasil. E que ele está cansado de ver gente sofrendo e que ele acha que ele pode fazer muito. E, assim, financeiramente, a decisão de ser candidato à presidência, para ele, é horrível. A decisão de ser presidente é horrível. O show dele custa uma média de R$1 milhão por espetáculo. Se ele fosse presidente da República, isso não seria possível. Além de, claro, hoje, o cara que é do PT, ou o cara que é do MDB, ou o cara que é do PL, contrata nas prefeituras, na realidade, o show dele. A partir do momento em que se tem contorno político, cria uma certa situação em que muitas das vezes ele não vai ter esse benefício. Lembrando que ele, eu acho que é o segundo cantor mais rico do país, perde apenas para o Roberto Carlos, com um patrimônio aproximado de R$1 bilhão. Então, assim, a grande questão é, financeiramente não vale a pena. Pessoalmente, vale menos a pena ainda. Porque todo mundo sabe que campanhas são desgastantes, campanha presidente da República é mais desgastante. A gente vê até a presença no Planalto. O Haddad, quando entrou como ministro da Economia, ele tinha 44 anos, agora ele está beirando 60. Então, assim, o desgaste físico das pessoas é muito alto. O próprio presidente Bolsonaro envelheceu. Não, assim, é muito carregado. Quantas vezes ao longo do mandato Jair Bolsonaro veio a público e falou: minha vida é um inferno aqui, minha vida é um inferno, minha vida é uma desgraça, é problema o tempo todo. Queria estar lá na praia tomando água de coco e um caldo de cana, pastel.
Quantas vezes ele não falou isso? E o Gustavo Lima é esta pessoa. Ele pode fazer isso hoje, ele viaja, ele tem... Então, assim, é um problema gigante o que ele acabou de colocar o pé. E eu até acho que quando a gente fala sobre ajudar, vamos olhar, o Pablo Marçal ali, pouco antes, ele falou muito sobre o Rio Grande do Sul, que foi uma ação que ele fez. Mas quando a gente olha o Gustavo Lima, no longo desses últimos 10 anos, quando faltou oxigênio em Manaus, ele doou oxigênio, mandou lá os litros e litros de oxigênio. Foram mais de 150 tanques. Ele doou plano de saúde para fãs na pandemia. Assim, ele tem uma trajetória de ações sociais que validam o que ele tem dito sobre desejo de servir e ajudar. Então, assim, eu não poderia imaginar um candidato mais fácil de construir uma marca política, de construir uma narrativa, tirar o melhor proveito disso do que ele. E diferente do Pablo, ele é muito menos polêmico, muito mais respeitoso, muito mais humilde e também educado. Isso também contribui bastante. Sujeito família também. Agora, o boi dele tá tão na sombra, o sujeito tá tão rico, já tão acostumado ali com conviver, com uma vida grandiosa, monumental, que pode ser que isso caia ali vire algo banal, cotidiano, e já não aqueça mais o coração dele, né? O sujeito que é capaz de mobilizar tantas mentes e corações, talvez ele veja na política como o único instrumento de transformação real, e além da solidariedade privada dele. Então, é até natural ele ter essa ambição, sinceramente. Muita gente tem. Difícil é entrar na água. É dar o passo para entrar na água, porque é uma água cheia de tubarão, e tubarão velho, né? David, como é que você vê isso? Não, o Durso tocou num ponto em relação às pessoas, né, que são influencers e que não conseguiram se eleger em cargos públicos. Mas se a gente analisar pessoas que eram tidas como bem-sucedidas e conseguiram se eleger, aí a gente tem alguns exemplos, né? Eu me lembro do Dória, por exemplo, que se elegeu como um empresário, né, bem-sucedido. Então, depois da prefeitura, já o governo do estado. Então, a gente tem alguns exemplos, sim, de pessoas que são bem-sucedidas, e talvez esse ponto que o Marinho trouxe também seja uma realidade. A pessoa já está tão rica, tem tanto dinheiro, que já não há mais nada a ser feito naquela área. Então, às vezes, ele caminha realmente para querer ser um presidente, para ter novos desafios. E é um desafio gigante, né, ser presidente do país. É isso aí. Bom, a gente tem até um aspecto cultural, sociológico, tem um fenômeno que me encanta muito, que eu já vou estar trazendo aqui até para corresponder com a entrada da rádio, mas se você também concorda, se ele vai encarar isso aí, Jess? Jogo rápido. Eu acho que sim, que ele vai encarar isso, e no final das contas, eu não sei se ele vai ser candidato per si, mas que ele quer entrar no mundo político, é candidato à presidência da República, que ele vai ser candidato em 2026, para mim tá claro. Obrigado, já estamos de volta aqui para você também, nos ouvindo, nos escutando na Rede Jovem Pan de Rádio. Morning Show a todo vapor, repercutindo aí essa declaração bombástica de Gustavo Lima, quem sabe presidente Gustavo Lima a partir de janeiro de 2027, possível postulante ao Planalto em 26, foi o que ele disse, vamos ver se ele vai adiante. Último ponto aqui, só no aspecto que eu quero te ouvir também, Jess, uma tese que eu achei fascinante, foi do jornalista Matias Alencastro, num artigo que ele lançou na Folha de São Paulo, ali no final da eleição de 2022. Basicamente dizendo que o estado de São Paulo, da parte de Campinas para cima, está quase que se fundindo a uma nova macro-região que se estende até a cidade de Barcarena, no norte do Pará, que é muito parecida, assim, é muito homogênea em termos de padrão de consumo cultural, de vivência mesmo. E ele chama isso do Mega Centro-Oeste. E que, nesse sentido, é completamente diferente dos centros urbanos decadentes, costeiros, que estão completamente desconectados desse Brasil pujante do agro, do nós vai descer para BC, onde Adson e Alana, comprando uma Ferrari, tem muito mais representatividade do que você assistir, sei lá, Globo News não chega lá. Desculpa aqui citar, mas é a tese dele. Enfim, queria te ouvir se isso também pode ser, enfim, o terreno perfeito para ele se catapultar com sucesso para a política. Eu acho que existe uma glamorização e ascensão do sertanejo. Aqui a figura do sertanejo, não estou me referindo ao sertanejo universitário, mas estou me referindo a essa cultura pop ligada ao agronegócio que está também com base nas músicas. Vamos lembrar que, por exemplo, nos Estados Unidos, na Guerra Fria, Hollywood foi uma ferramenta cultural e política em resposta à União Soviética. Então, assim, a cultura e a forma como as pessoas a consomem, ela também está ligada a padrões de forma de viver, de forma de pensar. E aqui eu acho que a expansão do sertanejo tem feito isso, e isso tem dado mais força para essa cultura que está muito atrelada
ao Centro-Oeste. Goiânia é a capital do sertanejo. Quando ele foi fazer sucesso, ele foi para lá. E várias regiões vão para lá. Só que existe também uma outra questão aqui, que é como isso tem se expandido para outros estados. O estado de São Paulo mesmo tem centros do agro muito forte. Ribeirão Preto é uma cidade que puja agronegócio, tem a maior feira do agronegócio, AgriShow. Nós temos também lá em Uberaba, feiras muito grandes do agronegócio. Isso tudo tem uma carga cultural, não só comercial. Então nós temos visto isso acontecendo, uma força maior dessa cultura ligada ao agronegócio, ao agrobusiness, que é aquele cara que às vezes não vai andar de Ferrari, mas ele vai ter uma caminhonete, um chapéu, e isso faz diferença. O Gustavo Lima representa bem isso. Eu sempre brinco que as pessoas, às vezes elas têm uma visão míope sobre isso. Elas pensam, Goiânia, por exemplo, Goiânia é cavalo. Não, Goiânia é uma cidade super moderna, super inovadora, que junta muito essa questão da tradição também com a questão cultural do sertanejo. Então, assim, a grande questão é que ele tem atrás dele isso como motor cultural para expandir o nome dele. Ele tem amigos, os amigos pessoais dele são os maiores cantores sertanejos da história desse país. Chitãozinho Chororó, Leonardo. Então tudo isso dá um impulso que traz mais visibilidade, traz mais carisma, e o brasileiro com certeza acompanha e gosta disso. Então é um fenômeno muito interessante que se contrabalanceia às vezes com algumas ilhas de progressismo que são culturais, a gente mencionou aqui a Anitta, que também existem no país, mas que talvez não tenham a mesma força de expansão cultural hoje no Brasil que o sertanejo a gente está vendo acontecer. Até projeção internacional para além das nossas fronteiras, né? A gente fica sempre falando, né? É o Brasil do boi bala bíblia contra funk, farra e favela, enfim. Mas que a gente possa achar um discurso... eu acho que o funk talvez seja maior capilaridade, né? Para finalizar, para arrematar, então, vou contigo, David. Tem um aspecto que a gente precisa observar. Vocês estavam falando sobre as redes sociais. Por exemplo, prefeitos que estão utilizando as redes sociais para comunicar as suas ações. Como, por exemplo, eu me lembro do Manga, do prefeito de Sorocaba, aqui no interior de São Paulo. Então, assim, os prefeitos estão cada vez mais virando blogueiros também, né? Com vídeos engraçados, dancinhas no TikTok, tudo para fazer sucesso também nas redes sociais e, com isso, conseguir a adesão dos eleitores, obviamente. Ô, Marinho. Dulce, eu vou precisar seguir adiante aqui. A pauta está recheada, a gente já enriqueceu, já estabelecemos aqui algumas premissas. Podemos seguir, então, minha diretora Helena? Não, Dulce, você pediu a palavra? Não, claro, não vou faltar contigo. Jamais. Dulce, a palavra é sua. Obrigado, Marinho. Só uma questão que a gente precisa colocar, né, nesse debate. O Gustavo Lima pode ter o apoio do agro, é um apoio importantíssimo que ele precisa para a viabilidade política. Mas hoje esse segmento, esse setor apoia muito fortemente a direita do país, principalmente focado em Bolsonaro, em Tarcísio, essas figuras. Um fator aqui da polarização política que vivemos. Gustavo Lima só viabiliza seu nome com o apoio dessas figuras. Se ele romper de alguma forma durante esse trajeto até 26 e se isolar politicamente, ele não viabiliza com certeza absoluta. Hoje você só consegue esses apoios porque ele vai acabar competindo com a própria direita, que ele precisa se unir. Aí ele é um nome forte. Se ele criar qualquer antagonismo com Jair Bolsonaro, com Tarcísio, com Caiado, eu não vejo ele se viabilizando, indo como uma, por exemplo, terceira via. Eu acho que aí é um fracasso absoluto.